Queridos alunos, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais uma imersão de uma grande obra da história da música clássica. Hoje, nosso tema será a abertura orquestral Romeu e Julieta, de Tchaikovsky. Quero já me adiantar e falar para vocês que é uma das obras que eu mais amo na música clássica, é o que nós vamos ouvir hoje. Para mim é muito emocionante. Todo esse período do preparo dessa minha aula de hoje, eu não parei de ficar emocionada, arrepiada, e vou continuar durante a nossa aula de hoje também. A abertura é um tipo de composição sinfônica que utiliza a orquestra inteira, e quando ela é independente, como essa que nós vamos assistir hoje, normalmente tem um caráter dramático, apresenta temas musicais nítidos e não é longa, não é uma obra muito longa, mas muito concentrada. A abertura orquestral, como vamos ouvir hoje, tem sua origem nas aberturas das óperas. As óperas têm normalmente uma abertura executada pela orquestra antes da cortina se abrir. Assim foi na primeira ópera da história da música, em 1607, quando Monteverdi, esse compositor italiano, apresentou e estreou Orfeu, a sua primeira ópera e a primeira ópera da história da música. E nela vai ser apresentada a primeira abertura. Essa ideia de uma obra orquestral abrir uma obra maior firmou-se. E lá desde os anos 1600, vem vindo até os dias de hoje, no século XIX, ela adquiriu essa personalidade independente com os compositores do romantismo. Nós vamos entrar um pouquinho nos anos de vida de Tchaikovsky, quando ele compôs essa sua maravilhosa abertura. Foi no ano de 1869. Tchaikovsky estava com 29 anos, era um jovem compositor em ascensão, já chamando a atenção local na Rússia, Moscou e São Petersburgo. E já tinha a posição firme como professor do Conservatório de Moscou, que existe até hoje, sem interrupção, e hoje em Moscou ele se chama Conservatório de Música Tchaikovsky. Tchaikovsky foi dos primeiros professores, dava aulas de composição. Nesses seus 29 anos, ele já tinha composto sua primeira sinfonia e uma ópera, mas ele não tinha, vamos dizer, estourado em sucesso. Ele era apreciado, mas assim, estava começando a carreira dele. E ele tinha essa angústia que é própria dos gênios e dos criadores. E ele se desabafou com um grande amigo dele, um compositor importante russo, Balakirev, que ele estava ansioso, ele queria ter uma ideia especial, ele estava louco para fazer sucesso. Balakirev, em conversa com ele, sugeriu: você gosta tanto de Shakespeare, por que você não escreve alguma coisa, não compõe alguma coisa relacionada a Shakespeare? Foi fundamental esse conselho de Balakirev para Tchaikovsky, porque veio já na mente dele a peça Romeu e Julieta, que especialmente das obras de Shakespeare era a que ele mais se comovia e emocionava. E ali ele começou a compor essa maravilhosa abertura no ano de 1869. Perfeccionista como ele era, ele fez várias revisões. Em 1870, ele fez
uma primeira revisão, e essa revisão de 1870, através do corpo docente do Conservatório de Moscou, foi enviada para uma editora Bloch da Alemanha, muito importante na época, principalmente porque Tchaikovsky ainda não era um nome conhecido na Europa e na Alemanha, e essa publicação iria ajudá-lo nesse sentido. Em 1880, ele fez mais uma revisão, e essa revisão é a que nós vamos ouvir hoje e que se ouve. E ainda levou 6 anos para ele estrear, foi estreado em 1886. Essa estreia foi um sucesso muito grande e lhe deu um prêmio, o prêmio Glinka, que tinha sido instituído há 2 anos atrás, né, em 1864, pelo imperador Alexandre II, para homenagear o pai da música russa, que é Mikhail Glinka. É interessante esse prêmio, porque vamos ver no começo do século XX a Revolução Russa, a mudança de regime, tudo que era do regime imperial dos czares russos foi abolido, renovado. Única coisa que permaneceu, o prêmio Glinka, que existe até hoje, é o mais alto prêmio de música e passou pela União Soviética e ainda existe até hoje. Tchaikovsky foi o primeiro a receber. Esse sucesso da abertura Romeu e Julieta foi o primeiro sucesso de Tchaikovsky, e ele lançou a sua carreira, que veio acompanhada de vários sucessos a partir da sua Romeu e Julieta, a sua abertura. É linda, linda demais. Nós vamos começar ouvindo o tema principal. Como eu falei para vocês, a abertura orquestral normalmente tem temas musicais muito evidentes. E essa não fugiu à regra. Eu acho que para a gente começar e introduzindo dentro de nós essa música tão especial, tão preciosa de Tchaikovsky, nós vamos ouvir o tema musical do amor, só audição, mas vamos ficar olhando a figura de Tchaikovsky, aquele olhar especial desse grande compositor russo. Esse tema que nós vamos ouvir hoje é considerado já há muito tempo, mas até os dias de hoje, o símbolo do que é o amor. É isso que nós vamos ouvir agora.